Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Por mais que surjam aparentes dificuldades, enfrento-as com destemor e avanço decididamente. Assim procedendo, força muito maior surgirá do meu interior. Então, as dificuldades deixarão de existir e a estrada íngreme tornar-se-á plana. Olá, amigos que nos acompanham aqui no canal do YouTube da Seichonoye do Brasil, em especial aqui no programa Diálogos, que sempre vai ao ar todas as sextas-feiras às 20 horas aqui em nosso canal. Aliás, para não perder nenhum conteúdo, vá agora se inscrever em nosso canal e ativar as notificações através do sininho que está aqui embaixo do vídeo, pois sempre que o conteúdo novo for publicado em nosso canal, você será notificado e aí você não perde nenhum conteúdo. Neste mês de janeiro, como vocês já sabem, porque vocês já nos acompanham aqui no canal do YouTube, nós separamos trechos do programa Diálogos para que você possa revisitar ou até mesmo, se perdeu este programa, poder conhecer um pouco mais dele e até mesmo assistir o programa completo, pois está disponível aqui no nosso canal. E o trecho que nós separamos para iniciarmos este programa desta sexta-feira é um tema maravilhoso: como manter a mente alegre. Como manter a mente alegre. É um programa que foi postado em nosso canal no dia 30 de junho de 2023. Um trechinho para que você possa manter a sua mente alegre. Vamos assistir? A gente ouve isso, né? Que não tem muita perspectiva, não tem esperança, não tem fé. Mas o ser humano ele é dotado de uma força inimaginável que o leva para frente, querendo ou não. Ele pode até ficar parado, estabilizado um certo período, mas chega uma hora que, ou por vontade própria, ou pelas mãos misericordiosas de Deus e dos seus antepassados, por exemplo, ele é empurrado para frente. Então, quando a gente fala assim, eu não tenho esperança, eu não tenho perspectiva, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, é uma maneira de desabafo, e eu penso assim. Então, para quem está em casa agora, por exemplo, você que é jovem, que está em casa agora, que não sei o que eu faço, só o fato de pensar assim, não sei o que eu faço, é porque dentro de você tem esse desejo de fazer alguma coisa. Essa é a grande verdade. E se você tem esse desejo de fazer alguma coisa, é porque Deus colocou em você uma missão extraordinária. Então, a sua missão não é ficar parado, porque o ser humano já nasceu para ir para frente. Essa é a vida. Então, a perspectiva, por exemplo, de que eu serei um vitorioso no futuro, por exemplo, de que eu serei um vencedor no futuro, Natália, na minha sugestão, e lendo livros como o livro do jovem, tantos livros da Seichonoye, né? Ele nos dá uma certeza absoluta que, independente da situação que a pessoa nasceu,
Se ele é jovem, se ele é meio jovem, se ele é idoso, sei lá, se estudou, se não estudou, se tem faculdade, se não fez faculdade, por exemplo, tudo isso ajuda, mas nem por isso pode deixar de ser um vitorioso porque não fez isso ou porque não tem isso, né? Então, acredite em você, sabe? Acredite em você, acredite no Deus que habita em você e a possibilidade de vencer ela é extremamente grande e é igual para todos, né? Então, é só arrebentar a boca da ilusão. Veja quem você é, né? Como o Pletorino falou, né? Você é filho de Deus, você tem essa capacidade. Então, o primeiro ponto é esse, despertar para esta verdade. E como que a gente desperta para essa verdade, né? Na Seite Unido, a gente tem 3 práticas religiosas importantes, que é a leitura dos livros, né? A gente está citando aqui alguns livros, é legal que o pessoal que está em casa vá anotando, e depois vá na livraria poder pesquisar qual livro mais te atraiu, porque esses livros, eles salvam a vida de muitas pessoas, eles mudam uma chavinha dentro de nós, sabe? Ler livros é bom, meditação Shinsokan, fundamental, depois a gente fala mais sobre ela, né? Acredito que todo mundo tem muita experiência nisso. E tem um ponto fundamental, que é o ato de fazer o bem, ato de amor e gratidão, são práticas assim muito especiais. E tem uma outra que a gente gosta de fazer na Seichonoye, que é um exercício mental, né? Que é o princípio do relógio do sol, é você escrever as coisas boas que acontecem no seu dia a dia. Por exemplo, eu pego o metrô todos os dias, né, para vir para o trabalho aqui em São Paulo, na sede central, e eu percebo que as pessoas, elas ficam assim... A maioria das pessoas está com cara fechada, né? Está emburrado. E quando acontece um ato de gentileza no meio daquele mundo sombrio ali, vamos dizer assim, o semblante das pessoas muda, a feição das pessoas muda, e isso contagia todo o ambiente. Então, a gente precisa ser luz onde nós estamos. Em todo momento acontecem coisas boas no nosso dia a dia, né? Por exemplo, o fato de eu vir para a sede central, né, de metrô, eu faço isso e milhares de pessoas fazem isso. São honestas, trabalham honestamente. Só que as pessoas podem ficar pensando apenas em que tem muita corrupção no mundo, eu vejo isso todo o tempo todo, e vai criando uma sensação de que só existem pessoas más, pessoas desonestas, mas isso não é verdade. Então, para mudar essa chavinha, comece a escrever coisas boas que acontecem no seu dia a dia. Pletor Regis, o Pletor Luciano falou um pouquinho aí sobre o princípio do relógio de sol, né? Falou desse registro, então. Explica um pouquinho melhor para a gente, pode ser, sobre o princípio do relógio de sol? Sim, em alguns momentos da minha vida eu tive a oportunidade de fazer isso, de registrar. Na verdade, fiz palavras de repetição. Eu sou filho de Deus, eu sou merecedor de prosperidade, eu tenho uma família feliz, eu sou alegre, eu sou feliz, eu sou corajoso. As palavras têm força criadora. É assim que a gente aprende na Seichonoye. Então, a gente, ao escrever, reforça ainda mais essa convicção. E um exercício que eu fazia sempre, ao repetir essas palavras de afirmação, bem no cabeçalho em cima, né? Fala cabeçalho. Bem na parte de cima do caderno, enfim, eu colocava toda vez alguma coisa boa acontecendo no dia. Uma comida gostosa, uma gentileza, como, né, o Pletor Luciano falou. E todo momento tem coisas boas, na verdade. Só o momento de a gente estar respirando, né, de a gente estar entre amigos, aqui no caso, tomando uma água saborosa, bem preparada, com carinho. Tudo é maravilhoso, é uma questão, conforme o Pletorino falou, de a gente utilizar a nossa mente a nosso favor. Não de uma forma egoísta, mas de uma forma individual, de uma forma autêntica, original. E aí é isso que acontece. Muitas vezes o jovem se perde nesse processo, porque ele tenta se espelhar no outro. O se espelhar no outro é fundamental na Seichonoye, porque a gente entende que nós somos uma só vida, que é o Musubi, né, que o professor Masamu Taniguchi tem falado tanto, quer dizer que outros somos uma só vida. Mas olhar por uma ótica material é aí que confunde a coisa. Aí que acontece a distorção. Né? Na essência, somos todos filhos de Deus. E ao fazer as palavras de afirmação, a gente cria essa convicção, né, da gente mesmo. E essas nossas posturas, tudo que a gente pensa, fala e age, ela vai resplandecendo, né, conforme, de novo, que o Pletor Luciano falou, seja no metrô, seja na escola, seja na casa, seja em qualquer lugar do mundo.
do universo, né? Agora o pessoal está indo para o universo, né? Tá saindo da Terra. Gente, é isso, onde quer que a gente esteja, nós temos essa capacidade. E não é só privilégio de poucos, todos têm essa capacidade, todos sem exceção, né? Então, eu entendo que a Seiichi Onoe e a Associação dos Jovens da Seiichi no Brasil têm uma missão gloriosa, né? Eu não sei quem falou despertar, acho que foi o Pletor Luciano, falou despertar, não sei se foi o senhor. O nosso slogan da Ação dos Jovens é uma coisa sagrada. E ela assim, é tão maravilhosa, né? E se a gente poder avaliar. Então, para quem não conhece a Ação dos Jovens, o slogan dos jovens é o seguinte: iluminemos o Brasil com a força dos jovens. Despertemos a natureza divina de todos os jovens do Brasil. Despertar a natureza de todos os jovens do Brasil. E jovem, conforme o Pletorino falou, não é de idade. É de espírito. Sempre foi. E não é chavão. Isso de fato é. Então, a gente realmente pensar e colocar em prática essa possibilidade de a gente poder despertar a natureza divina das pessoas. Despertar a nossa natureza por meio da força da palavra e despertar a natureza divina do próximo. Né? Perfeito, muito obrigada. Vou voltar só um pouquinho. O Pletor Luciano comentou das práticas e falou um pouquinho da meditação Shinsokan. Para quem está chegando agora aqui, conhecendo a Seiichi Onoe, não sabe o que é meditação Shinsokan, se o senhor puder só brevemente explicar um pouquinho o que é? Bom, primeiro que a meditação transformou a minha vida, né? Foi um marco dentro da Seiichi Onoe quando eu entendi que era importante fazer e eu comecei a fazer a meditação Shinsokan. Aí que eu fui entender realmente o que é Seiichi Onoe. Então, o mestre fala que é o nosso contato direto com Deus. É a nossa oração maior na Seiichi Onoe. É onde a gente fecha os nossos olhos materiais e abre os nossos olhos espirituais, que são os olhos reais, e contempla quem nós somos de verdade. É esse jovem que é alegre, como o Pletorino falou, né? Esse filho de Deus, é essa água pura, cristalina, que todos nós somos, e que se a gente fica olhando só com os olhos materiais, a gente acredita que é um ser limitado, que é um ser sujo. Então, a meditação Shinsokan era esse encontro com Deus, que não está longe, está dentro de nós, por isso que a gente fala que é a nossa natureza divina, e é um momento muito prazeroso, muito alegre e também emocionante. Então, por diversas vezes, ao fazer a meditação Shinsokan, eu me emociono por, perceber como eu sou um ser espiritual, como eu sou filho de Deus. Isso traz uma alegria, uma esperança na alma como nenhuma outra coisa. E quando se fala em esperança, é um negócio interessante isso, né? Ninguém tem esperança de fracassar. A esperança sempre é algo positivo, né? Ele pode até ter medo de fracassar, mas não, a minha esperança é sofrer na manhã. Não, ninguém tem esperança. A esperança é um caminho de luz. A esperança, sabe, é uma certeza de que amanhã vai ser melhor, né? E a convenção, ela é esse caminho, é essa chave, tá? A partir daqui está nas suas mãos, cara. Vai lá e abre as portas que você quiser, do sucesso, da felicidade, da paz, da prosperidade. Fala um pouquinho, Pletor N, pra gente aí, sobre a importância, né, para aqueles que estão nos assistindo aí, da importância de ter gratidão aos pais. Mas quando se fala em gratidão aos pais, é um negócio complicado, porque tem muitos jovens que ele tem um certo, sabe, bloqueio contra os pais, né? Ou contra o pai, ou contra a mãe, ou contra ambos. E eu não sei porque, se isso vem de uma formação, se vem de uma educação, se vem de repreensões dentro de casa, e muitos jovens, né, eles crescem travados dentro de casa por causa do atrito contra os pais. E a gente não dá conta que esse modo de viver desarmonioso, de mágoa, de ressentimento, ele vai provocar na nossa própria vida, né, dessa vida perfeita que nós temos, sabe, uma série de rótulos que a gente não quer para a nossa vida. Quer doença, quer fracasso, quer desemprego, quer miséria, é uma série de frustrações. E eu não quero nada disso para a minha vida. Eu não nasci para isso, caramba. Eu nasci para ser feliz, para ter sucesso na vida. E por que eu estou assim? E uma das causas que contribui para que você vá por esse caminho é a falta de gratidão aos pais, né? E quando o Pretor Regis estava relembrando aí seminários de gratidão aos pais na academia, e a Associação dos Jovens, ela tem um papel fundamental nesse sentido também, porque independente do evento que ela promove, assim, ela não deixa de falar sobre isso.
pode até não ter um tema específico sobre gratidão aos pais, mas o tema ele sai, porque toda a nossa vida está pautada aí nessa harmonia, nesse relacionamento maravilhoso entre pais e filhos. E quando o jovem se encontra ali dentro de casa, a felicidade, a alegria, a harmonia, a paz, lá fora é sucesso absoluto, né? Então, ir numa convenção da Associação dos Jovens, ir num seminário da JSI, em uma das 7 academias da City, hoje são 7, né? Ou ainda ir numa reunião da Associação dos Jovens, numa associação local, por exemplo, numa sede regional, na própria sede central da City do Brasil, eu diria assim, né? É essa oportunidade que você tem de destravar uma série de bloqueios que existem na vida de uma pessoa por falta de gratidão. Seicho no Ie é lar do progredir infinito. Lar. Sim. Então, o lar é um local muito sagrado. Porque a gente tem a oportunidade de vivificar a nossa vida fora do lar graças ao que acontece no lar. Ao que a gente pensa e fala e age dentro do lar. Tudo que a gente é dentro da nossa casa, a gente reflete fora de casa. Então, a verdadeiro local de academia e treinamento espiritual é a nossa casa, né, Pretor? Com certeza. Então é lá que a gente fortalece nossas convicções, os nossos valores, né, a nossa essência, né? Maravilhoso este conteúdo, não? Agora nós vamos a um outro programa Diálogos que teve como tema Aprenda a vencer as dificuldades do dia a dia, para que você seja um vencedor, para que você possa transpor essas dificuldades e manifestar o verdadeiro Filho de Deus que você é. Programa exibido no dia 12 de janeiro de 2024. Vamos assistir? Entendo e conheço pessoas que talvez ainda nunca nem ouviram falar que eles são filhos de Deus. E conseguem lidar com as dificuldades de uma maneira tranquila, vamos dizer assim. Até eu tenho pessoas na minha família que raramente vão numa religião, mas são pessoas que eu admiro. Mas, de uma maneira geral, aqueles que acreditam que são filhos de Deus, e não é somente acreditar teoricamente, mas vivem no seu cotidiano essa convicção, eles sempre terão muito mais chances de lidar positivamente com qualquer dificuldade, né? As dificuldades, elas, não sei se por um aspecto cultural, eu não sei porquê, mas elas têm um sentido de como algo negativo, né? Então, geralmente as pessoas veem a dificuldade como algo negativo e não percebem que por detrás disso existe aí um crescimento magnífico para todo ser humano. Mas quando você acredita na sua capacidade, que você é filho de Deus, quando essa crença faz com que você aumente a sua autoconfiança, né? Isso é crucial e é muito importante, e você verá que você consegue lidar com tudo que aparecer de agora em diante de uma maneira muito mais relaxada, digamos assim, né? Muito mais confiante que você vencerá aquela situação. E acho que esse fato da pessoa despertar para a consciência da natureza divina, que já está intrínseca nela, já é o primeiro passo para ela reconhecer uma capacidade infinita que ela tem. E aí ela vai entender com mais facilidade, quando ela acredita, né, nessa afirmação, ela vai saber que tudo aquilo que surgir na vida serão desafios. E a coisa mais gostosa na vida é enfrentar desafio, porque a gente vai descobrir o que está atrás dele, não é? Não é mesmo? Sem dúvida. Eu penso que talvez grande parte das pessoas elas têm, mas não reconhecem a nossa capacidade, né? Às vezes quando eu vou fazer uma palestra, eu pergunto assim para o pessoal: se tivesse um amigo nosso nesse momento com algum problema de saúde, hospitalizado, e se a gente se colocasse em posição de oração e orássemos por ele, vocês acham que teria algum efeito ou seria só uma mera intenção? E todo mundo fala que teria um grande efeito, né? Então, mas às vezes a gente não desperta para essa capacidade que cada um de nós tem de não só modificarmos a nossa própria vida, como de outras pessoas, né? Então, essa possibilidade que nós temos de alterar a nossa vida e todas as coisas à nossa volta é justamente o que o preletor Gabriel e a preletora Regina colocaram, né? Que é o reconhecimento da nossa capacidade
que não é pequena, é infinita, né? Então, muitas vezes a gente não desperta para esse potencial que nós temos de transformar todas as coisas à nossa volta, né? Mais ou menos na maneira como o preletor Jorge acabou de colocar ali, a questão de reconhecer, né? Tudo que acontece à nossa volta passa por esse processo de reconhecimento. Você que está nos acompanhando, nunca passou aí por um momento difícil? Como foi que você venceu? Traz à tona aí. Quais foram os recursos que você utilizou? Então, esse é o sentimento que a gente vai desenvolvendo quando temos certeza que a luz está dentro de nós. E a luz é a presença divina. Essa luz que está dentro de você fez você se aproximar do nosso canal agora. Porque a gente é exatamente igual a você. Só que nós estamos no caminho da prática. E se você ainda não mergulhou na prática, aí você vai encontrar. Você vai ficar tão maravilhado com você, porque é assim que a luz avança. A luz vai avançando pouco a pouco, na medida que eu reconheço que eu possuo, na medida que eu compartilho com aqueles que não possuem, porque aí entra em ação esse grandioso amor de Deus que vai avançando na nossa vida. E o que acontece com a treva? O que é a treva? A ausência da luz. A luz chegou, iluminou. Você é isso, hein? Não se esqueça. Como a preletora Regina falou, né? E aí eu comecei a entender um pouquinho do mecanismo da nossa mente, né? Eu percebi que por que eu não conseguia me livrar daquilo e parecia que não tinha fim? Porque a minha mente só estava sintonizada com a doença, né? E a partir do momento que eu comecei a praticar o ensinamento da Seichono e passei a reconhecer que, na verdade, nós somos filhos de Deus, né? E aí tem vários exercícios que a gente pode fazer, até mesmo um autossugestionamento, né? Eu comecei a repetir para mim mesmo, sou filho de Deus, sou saudável, né? Sou filho de Deus, sou saudável. E comecei a repetir. Aquilo começou a entrar no meu subconsciente. E a partir de um momento que eu nem sei precisar quando foi, eu pensei assim, poxa vida, eu não estou mais ficando doente, né? E aí a nossa mente vai atraindo aquilo que a gente está na mesma vibração, né? A minha vibração estava só na doença, né? Então parecia que não tinha fim aquela situação, né? Como o preletor Jorge também mencionou, assim, tem inúmeras práticas, né? A gente fala em praticar, mas o que vai praticar, né? Porque, de fato, é verdadeiramente difícil você se conscientizar que é filho de Deus, quando você não sabe como fazer. Né? Agora, quando você sabe o que fazer, se torna muito mais fácil. E são várias dicas ou sugestões que a Seichono nos dá. Desde praticar a meditação Shinsokan, quem não conhece, evidentemente, procure até no próprio canal, né? Tem palestras sobre a meditação Shinsokan. Tem a leitura de livros de orações, que são, por exemplo, a leitura da Sutra Sagrada. Tem a leitura de livros. Né? Então, olha só, vários caminhos. Né? O preletor Jorge falou de autossugestionar-se, ou seja, repetir palavras afirmativas, onde você vai se sugestionar que você tem capacidade e com a prática constante disso, isso vai se aprofundar. Eu gosto demais, em várias dicas que o professor Masaharu Taniguchi, fundador da Seichono, nos dá, principalmente quando ele fala assim, quando você tem um problema e você não consegue solucionar o problema, abandona a ideia de solucionar o problema. Né? Então, é comum que enfrentemos desafios, né, no cotidiano, desde aqueles que são menos desafiantes, não sei se está correto falar assim, né? Até aqueles que você não consegue nem saber o que fazer. Né? Eu tenho por hábito, depois do impacto, né? Poxa, aconteceu tal coisa, como é que eu vou fazer? Né? Tanto seja no trabalho, no relacionamento, tanto seja nas questões gerais da vida, se eu não sei o que fazer, eu não concentro, eu procuro não concentrar o pensamento no problema em si, mas eu sei aquilo que eu gostaria que acontecesse para que esse problema se solucionasse. Vamos imaginar. Se o problema é de relacionamento, independente do que for, né? Você está em atrito com alguém, se você começar, se você alimentar o pensamento
de que fulano não presta, porque ele é assim, ele é desse jeito, e eu diria que talvez, de fato, ele está se comportando assim, mas se você começar a aprofundar esse pensamento na queixa, naquilo que o outro está faltando ou que o outro está fazendo, você não vai solucionar. Então, você tem que fazer o contrário. Então, o pensamento ele vai ter que ser imaginar uma cena harmoniosa. Você abraçando a pessoa, conversando com a pessoa, você tendo um diálogo harmonioso com a pessoa. Quando você concentra a mente na solução, a solução ela vai aparecendo. Desde aquela pessoa se torna mais dócil e aceita a reconciliação, e até, né, como você falou, Regina, que você percebeu que o problema não estava tanto no esposo, mas sim em si estava dentro de mim. Então você vai eliminando, isso se torna mais fácil. Eliminar o orgulho, eliminar o ego, às vezes custa. Mas custa por quê? Porque você está concentrado em algo que de fato não é verdadeiro. Quando você concentra a mente naquilo que é perfeito, naquilo que é harmonioso, naquilo que de fato traz felicidade, você percebe os seus erros e modifica aquilo que tem que ser modificado. Então, quando nós começamos a enfrentar as coisas que vão surgindo no dia a dia, nós vamos nos tornando pessoas mais resilientes. O que é isso? Você vai desenvolvendo uma capacidade que a gente já possui de sempre enfrentar para descobrir o que vem por trás. E o que está por trás é só progresso. Encarar essas dificuldades, eu vejo assim, né? As adversidades que aparecem na nossa vida, parece muito grande, né? Até a gente conseguir realizar. Quando parece que a gente tem um problema muito difícil, mas aí ele se torna maior porque a gente está dentro desse problema, né? Sim. Só que a gente aprende na Seichonoye sobre a capacidade infinita do ser humano também, né? Que todos nós temos. E aí a pergunta aqui, já foi falado bastante dicas, né? Compartilhado histórias aqui. E seguindo aí nesse caminho, a forma mais leve, digamos assim, de encarar esse problemão, talvez. Tem uma forma mais leve disso? Como nós estamos estudando sobre esse tema, a gente está utilizando esse livro, A Verdade da Vida, volume 7, e especificamente sobre a colocação da Fernanda, fala sobre um pouquinho, né? Fala sobre o futuro, né? E na página número 70, diz assim: é importantíssimo concentrarmos toda a nossa vida no agora. Cristo disse: não vos inquieteis com o dia de amanhã. E muitos outros líderes religiosos têm feito advertências contra as preocupações necessárias com o futuro. E a moderna psicologia aceitou como verdadeiros esses ensinamentos que falam da capacidade que o homem consegue exteriorizar quando se concentra no agora. Então, como o preletor Gabriel já citou, né, uma das coisas que ele fez muito durante alguns momentos de dificuldade dele foi a leitura, né? Então, a leitura é uma prática assim, muito importante, né, para todos nós. E como aqui fala, né, e hoje nem só a Seichonoye fala isso, né, já é meio que um consenso que o que acontece na nossa vida hoje é fruto do que nós pensamos ontem. E o que nós estamos pensando agora vai se refletir no nosso amanhã, né? Então, se nós queremos manifestar coisas boas, como prosperidade, harmonia, enfim, o sucesso pleno na nossa vida, nós temos que plantar coisas positivas agora, né? Então, se a nossa mente estiver numa vibração negativa, nós temos que nos esforçar, né? Como o preletor Gabriel colocou, às vezes a gente está tão preocupado em resolver o nosso problema que a nossa mente fica focada no problema, né? Então, esquece, só pensa em Deus, acredita que você nasceu nesse mundo com uma missão que é única, que é só sua. Então, eu sempre falo assim, se cada um de nós tem uma missão, então daí vem aquilo que o mestre sempre nos coloca, né? Que cada um de nós é a pessoa mais importante da face da Terra, já que não tem ninguém que pode me substituir, né? Então, eu sou a pessoa mais importante da face da Terra, Fernanda,
o Gabriel, a Regina, todos nós temos uma missão, então realmente nós somos um ser único e que Deus nos deu esse presente de vir a esse mundo para cumprir plenamente a nossa missão, né? Sensacional este conteúdo! E vamos a um outro trecho de um programa Diálogos, agora exibido no dia 7 de julho de 2023. O tema deste programa, olha, oração, presente de valor eterno. Este está imperdível, aliás, todos estão imperdíveis. Vamos assistir a este conteúdo neste momento. Como que a Seichonoye enxerga a oração e a importância, né, dessa oração aos nossos antepassados? De uma maneira geral, quando a gente fala de oração, a gente sempre pensa assim em uma forma de aproximação com Deus, né? Como o preletor Milton falou, de um senso geral. Só que na Seichonoye nós não vemos separação entre nós, Deus e os outros seres, né? Então, a oração para os nossos antepassados é uma relação assim da nossa própria vida em comunhão com a vida dos nossos pais e dos nossos antepassados. Então, por isso que é tão importante nós termos essa consciência de que mesmo após a morte desse corpo carnal, a vida deles continua e de manifestar a nossa gratidão a eles através das orações. Maravilhoso. É uma continuidade, né? Preletor Jorge, preletor Milton, muito obrigada a todos, né? Preletora Patrícia. Nesse livro aqui, A Alegria de Orar pelos Antepassados, o professor Camilo Kusumoto, já que no prefácio ele vai falar dessa relação, né? E aí aquela analogia tão famosa que a gente tem na Seichonoye, de que os antepassados são as raízes, né? Os pais são o tronco. Então, realmente, nós somos, né, os frutos, as folhas, os galhos, enfim, né? Que estamos usufruindo dessa vida de Deus que vem através essa linhagem, essa ligação espiritual. Então, aqui, inclusive, ele fala sobre essa relação, né, que nós temos da gratidão aos pais e da gratidão aos antepassados. Que, na verdade, quando a gente fala antepassados, né, às vezes pode ser que alguém que esteja assistindo pela primeira vez esse programa pode pensar que é uma relação muito longínqua, né? Mas, na verdade, na Seichonoye nós entendemos e compreendemos que é uma sucessão, uma linhagem, são, na verdade, pais e mães, né? Que vieram antes desses pais que nós conhecemos, às vezes não conhecemos, né? Os pais biológicos, mas uma sucessão, então, dessa linhagem, né? E aí ele estabelece, inclusive, gostaria de comentar sobre isso, que quando nós vamos, então, externar essa gratidão aos antepassados, a primeira gratidão que devemos externar são aqueles que estão primeiro acima de nós na linhagem, né? Que são o papai e a mamãe. E aí ele cita a revelação divina da grande harmonia, né? Em que está escrito que, mesmo que nós agradeçamos a Deus, se nós não agradecemos, né, aos nossos pais, não estamos em conformidade com a vontade de Deus. Então, que nessa sucessão, né, nesse externar a gratidão aos antepassados, está, em primeiro lugar, externar a gratidão aos primeiros pais, né? Que é o nosso papai e a nossa mamãe também. Então, é uma relação, uma continuidade, né, desse recebimento da fonte de vida que é Deus, que flui através dos antepassados e chegou a nós através do papai e mamãe. Então, também existe essa relação de gratidão. Em relação a essa questão da gratidão aos pais, né, o professor ele coloca aqui no livro, né, que quando a gente consegue agradecer aos nossos pais do fundo do coração, naturalmente vai despertar esse sentimento, né? No meu caso, rapidamente, assim, já contei várias vezes esse relato, então vou ser bastante sucinta. Na adolescência, apesar de conhecer Seichonoye desde criança, né, e crescer dentro de um lar em que se aprendeu essa gratidão aos pais, a gratidão aos antepassados, então, na adolescência, comecei a apresentar um quadro depressivo e tinha uma desarmonia muito grande com o meu pai, né? Que, ao longo, então, do tempo, das orações, das práticas que a gente vai fazendo, de oração de perdão, oração de gratidão aos antepassados também. Então,
a gente se recordou de uma situação que havia acontecido ali no momento, né, em que minha mãe engravidou. Então, uma situação familiar complicada, uma rejeição por parte dele, né, que surgiria, então, assim que ela me abortasse. Então, a gente fazendo essa reconciliação, né, a depressão foi embora, né, a harmonia voltou a reinar, né, porque se tem esse corte, né, a desarmonia, a mágoa, né, em relação ao papai e mamãe, é esse corte, né, que a gente está fazendo nesse canal que flui a vida de Deus. Então, é importante também resolver essas situações, né? Às vezes parece que a gente não compreendendo isso, fica querendo encurtar caminhos, né? Cortar o caminho, desviar das situações das pessoas que a gente está convivendo, né? Papai e mamãe, muitas vezes, e fazer o acesso, vamos dizer, entre aspas, direto, né? Mas isso não é possível, né? Se a gente está fazendo dessa forma, na verdade, a gente está se enganando, né? Então, é preciso sim, né? Como o Pleitor Milton falou, nosso programa trata da oração perpétua e dessa gratidão aos antepassados também, mas o papai e a mamãe também, né? Vem aí como esses anjos que estão para nos ensinar e que são esse canal, né? É a porta de saída dessa vida de Deus, dessa gratidão que nós precisamos expressar, né? E aí, fazendo essa reconciliação, tudo flui naturalmente e, como diz o professor aqui, a gente consegue fazer com que esse sentimento de gratidão realmente aflore em nós, né? Compreendemos, como o Pleitor Jorge falou, ainda mais a importância dessa gratidão aos antepassados. Te lembrar também o que a Setionê fala sobre o que é o propósito da vida, né? O propósito da vida de todos nós aqui é de que nós consigamos elevar a nossa alma, né? Isso acontece, obviamente, nesse plano que é visível, mas também ocorre no plano invisível, que é o plano espiritual, onde estão aquelas pessoas que serão objeto da inscrição no apóstolo da missão sagrada espiritual, no caso de já terem deixado esse mundo, né? Mas ela também tem seus afazeres lá nesse mundo espiritual, e o principal deles é elevar a própria alma, né? Então, nesse sentido, a gente recorre um pouco ao budismo, que fala que, dentre os atos de amor, o mais elevado deles é aquele que se transmite a verdade, né? Que é justamente o que nós tentamos fazer aqui no nosso movimento de iluminação da humanidade, Movimento Internacional de Paz pela Fé. Então, quando nós transmitimos do fundo do coração, por isso que fala oração também, né? Do fundo do coração, a verdade para alguém, esse é o ato mais sublime de amor. Portanto, lógico, quem pratica esse ato de amor também estará, de alguma forma, também elevando a própria alma, né? Então, os nossos queridos antepassados e pessoas que já partiram para o mundo espiritual, ao serem inscritos como apóstolos da missão sagrada espiritual, eles têm esse incentivo, esse convite, né, para que exerçam atos de amor no sentido de elevar o próximo, né? Tanto o próximo, nós estamos falando, logicamente, do mundo espiritual também, mas também a nós aqui que estamos encarnados, né? Existe uma relação entre nós, né? Como a Daniela citou, a questão da árvore, né? A analogia é perfeita, né? Então, muitas vezes a gente foca só o que está acima da terra, né? Ah, que bela folhagem, que belo tronco, né? Que são os pais e os filhos, né? Mas esquecemos que lá na profundidade tem uma raiz tão forte quanto o tronco, que é para suportar essa vida que está acima da superfície da terra, né? Portanto, quando nós nos dirigimos aos nossos antepassados, nós dirigindo a eles orações, principalmente com o teor das palavras da Seichonoye, essas raízes se tornam fortalecidas, né? Por quê? Porque entendem que para crescer precisam praticar atos de amor ao próximo. É isso que a Seichonoye vai lançar esse convite para eles que estão no mundo espiritual através dessa inscrição nos apóstolos, como apóstolo da missão sagrada espiritual. E, logicamente, a raiz se fortalecendo, o conjunto todo se fortalece. Na verdade, nós estamos celebrando a vida aqui, né? Seja onde ela estiver, né? Seja com nossos antepassados, seja com nossos pais, conosco mesmos, nossos filhos e descendentes, né? Então, é uma celebração da vida, grande celebração da vida. Dentro dessa manifestação de amor, né? Nós podemos também, a gente já falou um pouquinho sobre isso aqui, né? E também existe um outro programa que fala também sobre oração perpétua, né? Com o tema o que é e por que oferecer oração perpétua, que aí, caso alguém esteja assistindo, queira também entender um pouco mais sobre a oração perpétua, também pode buscar por esse programa aqui no nosso canal. Mas só para a pessoa poder
ver que tá certinho, que é isso mesmo. Porque às vezes quem tá entrando agora, tá ouvindo agora sobre oração perpétua, pode ser que não tenha ficado claro. Oração perpétua, a gente também pode fazer para a pessoa viva e a gente pode dar uma oração perpétua de presente? Pode sim, como o preletor Milton colocou também já. Eu, por exemplo, posso fazer oração perpétua para mim, também posso dar de presente, né? E o próprio mestre Masaharu Taniguchi, ele dizia que quando a pessoa preenche de próprio punho, né? Porque quando você faz a inscrição na oração perpétua, você vai preencher com o seu nome, né? E data de nascimento, a sobrecapa de uma sutra que é pequena no formato talismã, né? E vai receber 5 orações diariamente. Então, a pessoa fazer oração perpétua em vida, ela está assumindo um compromisso de se dedicar eternamente ao movimento de iluminação da humanidade, movimento internacional de paz pela fé. Então, mesmo que daqui a centenas de anos com certeza não estarei mais aqui, né, daqui a centenas de anos, mas eu estarei vinculado a esse movimento de alguma forma, contribuindo, né, para a salvação das pessoas através do ensinamento da Seicho no Ie. É emocionante presentear, né, a pessoa em vida com a oração perpétua e receber também, né? Trouxe até aqui o meu certificado, sabe? Esse aqui foi o meu esposo que fez. Então, assim, o dia que ele me entregou, eu fiquei muito emocionada, né? Tanto pelo carinho, pelo cuidado, né? Pensei, nossa, nós somos, né, nesse plano aqui, nessa existência, a gente está como cônjuge, né? Mas, então, ele se preocupou em dedicar, né, esse carinho para mim, então, através da oração perpétua, pela eternidade. E também pela reafirmação desse vínculo. Como eu disse, né, nós já temos esse comprometimento como dirigentes, como leitores da Seicho no Ie, com o movimento aqui. Então, eu entendi, realmente, né, nós estamos reforçando esse vínculo. Então, depois, em uma outra oportunidade também, eu que retribuí o presente para ele, para minha filha. Então, realmente, assim, é muito gratificante, muito emocionante para quem recebe também, né? Entendendo o significado espiritual da oração. Então, sim, né, nós podemos, nós próprios fazer essa inscrição, mas também presentear as pessoas que estão aqui encarnadas conosco também, né? Porque vivos todos estamos, né? Sendo aqui no plano espiritual. Mas, então, realmente é uma experiência muito gratificante. Muitíssimo obrigado por você estar conosco. Gostou deste conteúdo? Curta, compartilhe aos seus amigos e coloque aqui nos nossos comentários as suas impressões deste programa especial Diálogos Melhores Momentos. Te vejo na próxima semana às 20 horas. Até lá! Inicie 2025 com um despertar de novas possibilidades. Adquira as Palavras de Luz 2025, preceitos diários, e presenteie aqueles que você ama com a energia transformadora que este ano reserva. A cada manhã, ao virar a página, você abre portas para uma nova jornada de inspiração e crescimento. Deixe que as palavras preencham seu lar e seu local de trabalho, criando um ambiente de paz e otimismo, onde a alegria flui naturalmente. Logo ao amanhecer, as mensagens de luz e positividade tocam profundamente o seu coração, irradiando as bênçãos de Deus em todos os aspectos do seu dia. Disponíveis nos formatos de parede e de mesa, as Palavras de Luz 2025, preceitos diários, oferecem mais do que palavras, elas trazem uma conexão diária com a essência divina. Por décadas, essas palavras têm sido uma força poderosa, ampliando a presença da Seicho no Ie e impactando vidas em todo o Brasil.
Vários relatos confirmam que ao expor as palavras de luz, o equilíbrio e a harmonia se tornam companheiros constantes na jornada diária. Adquira as suas Palavras de Luz 2025 Preceitos Diários em nossa livraria virtual livraria.sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 50 74 4180. Você também pode encontrá-las em uma de nossas sedes espalhadas por todo o Brasil. Consulte o endereço mais próximo em sni.org.br/onde encontrar. Palavras de Luz 2025 Preceitos Diários. Um presente para transformar o seu ano e o daqueles que você mais estima. Muito obrigado!